Olá! No vídeo de hoje vamos ver a história da música ao longo dos séculos. Neste vídeo, iremos explorar a evolução da música desde os tempos mais antigos até a música contemporânea, mostrando como ela acompanhou as mudanças da história e influenciou a cultura de cada época. A música é uma forma de arte e expressão que tem acompanhado a humanidade desde os tempos mais antigos. Desde as tribos nômades que batiam tambores para se comunicar até as orquestras sinfônicas de hoje, a música sempre esteve presente em nossas vidas. Ao longo dos séculos, a música evoluiu e se transformou, assim como a sociedade e a cultura em que estava inserida. Cada época teve sua própria música, que refletia os valores, crenças e ideias daquela época. Vamos explorar as principais características da música nas diferentes épocas da história, começando pela música antiga, passando pela música medieval, renascentista, barroca, clássica, romântica e chegando até a música contemporânea. Ao longo do vídeo, vamos mostrar como a música evoluiu e se adaptou às mudanças culturais e tecnológicas de cada época, como a invenção de novos instrumentos, a criação de novos gêneros musicais e a influência de diferentes culturas. Vamos explorar a história da música clássica, mas também falar sobre a música popular e como ela se desenvolveu ao longo dos anos, influenciando a cultura popular de cada época. Por fim, vamos mostrar como a música continua sendo uma forma de expressão e arte significativa nos dias de hoje, com novos artistas e gêneros musicais surgindo constantemente. Neste vídeo, iremos descobrir a rica história da música e como ela sempre esteve presente na vida das pessoas ao longo dos séculos. A música é uma das expressões culturais mais antigas da humanidade e tem uma história rica e diversificada. Desde a pré-história, a música era utilizada nas sociedades antigas como uma forma de expressão e comunicação. A música primitiva consistia em vocalizações e batidas rítmicas produzidas com instrumentos rudimentares, como pedras e ossos. Com a evolução da sociedade, a música também evoluiu. Na antiguidade, a música era utilizada em rituais religiosos e celebrações, como nas culturas egípcia e grega. A música era considerada uma forma de se conectar com os deuses e os instrumentos musicais eram feitos de materiais como madeira, bronze e marfim. Na Grécia Antiga, a música era considerada uma arte fundamental e era estudada tanto na teoria quanto na prática. A música grega era baseada em escalas musicais e melodias complexas, e os instrumentos mais populares eram a lira e a flauta. Além disso, a música também era usada como uma forma de contar histórias e transmitir conhecimento. Ao longo dos séculos, a música continuou a evoluir e a refletir as mudanças na sociedade. A música da Idade Média, por exemplo, era utilizada na liturgia da Igreja Católica e era baseada em modos musicais específicos. A música do Renascimento, por sua vez, era mais complexa e incluía harmonias e contrapontos. Durante a Idade Média, a música desempenhou um papel significativo na sociedade europeia, especialmente na Igreja Católica, que era a principal instituição religiosa da época. A música sacra era utilizada nas liturgias, e os monges eram responsáveis por compor e executar as melodias. Uma das principais características da música sacra medieval era o canto gregoriano, que se caracterizava pela simplicidade e monotonia, com uma única melodia cantada em uníssono. Além da música sacra, a música profana também era popular na Idade Média. As canções eram executadas em festas, banquetes e outras ocasiões sociais. A música trovadoresca era uma das formas mais populares de música profana, com letras que falavam de amor, guerra e aventuras. Essas canções eram executadas por trovadores e jograis, que se apresentavam nas cortes dos nobres e nas ruas das cidades. A música da Idade Média também era influenciada pela música árabe, que era difundida pela Península Ibérica e pelo Oriente Médio. Isso resultou em uma fusão de estilos musicais, conhecida como música mestiça. A música mestiça combinava elementos da música cristã e árabe, criando uma nova sonoridade que influenciou a música medieval e renascentista. O Renascimento foi um período importante na história da música, marcado por uma busca por equilíbrio sonoro e harmonia. Durante essa época, a música era valorizada por sua beleza e complexidade, e compositores buscavam criar obras que expressassem a perfeição do mundo.
Uma das principais características da música renascentista era a polifonia, que é a combinação de várias melodias diferentes. Os compositores usavam essa técnica para criar uma sensação de profundidade e complexidade na música. Além disso, o contraponto era muito utilizado, que é a combinação de diferentes linhas melódicas que se complementam. A música renascentista era frequentemente composta para a Igreja Católica, e a polifonia era utilizada nas missas e outras cerimônias religiosas. Nesse período, também surgiram os madrigais, que eram canções seculares compostas para grupos vocais. Outra característica importante da música renascentista foi o uso de instrumentos musicais. Além dos instrumentos tradicionais como o alaúde e a flauta doce, novos instrumentos como o cravo e o violino surgiram nessa época. Isso permitiu que os compositores explorassem novas possibilidades sonoras e criassem obras cada vez mais complexas e ricas em detalhes. Em resumo, a música renascentista foi uma época marcada pela busca da perfeição sonora e harmonia, com o uso de técnicas como a polifonia e o contraponto. A música era frequentemente composta para a Igreja Católica, mas também surgiram as canções seculares. O surgimento de novos instrumentos musicais permitiu que os compositores explorassem novas possibilidades sonoras e criassem obras cada vez mais complexas e ricas em detalhes. O período barroco, que se estendeu do final do século XVI ao início do século XVIII, é caracterizado pela grandiosidade e pelo requinte, e a música não foi exceção. A música barroca foi marcada pelo uso de instrumentos de corda, teclado e vozes, com a utilização de técnicas como o contraponto e a ornamentação elaborada. Um dos compositores mais importantes do período barroco é Johann Sebastian Bach, que criou uma obra vasta e variada, incluindo peças instrumentais, vocais e de câmara. A música de Bach é famosa por sua complexidade, harmonia e emoção, com destaque para as suas obras para órgão e coral. Outro compositor importante do período barroco é Antônio Vivaldi, conhecido por suas composições para instrumentos de corda, especialmente o violino. Suas obras, como As Quatro Estações, são famosas pela sua vivacidade e riqueza de ornamentação. Georg Friedrich Händel é outro compositor barroco importante, conhecido por suas óperas e oratórios, como o Messias. A música de Händel é caracterizada pela sua grandiosidade e dramatismo, com coros magníficos e solos emocionantes. A música barroca teve um impacto duradouro na história da música, influenciando estilos posteriores como o classicismo e o romantismo. Até hoje, os compositores do período barroco continuam a ser estudados e admirados por sua habilidade técnica e expressividade musical. O classicismo foi um período de transição entre o barroco e o romantismo, que se estendeu de meados do século XVIII até início do século XIX. A música clássica surgiu como uma reação à grandiosidade do barroco, com a busca pela simplicidade e clareza sonora. A ideia central do classicismo era a busca pela perfeição formal, com a preocupação em criar uma música equilibrada e harmoniosa. Um dos maiores expoentes da música clássica foi Wolfgang Amadeus Mozart, que compôs diversas obras para ópera, música de câmara e sinfônica. Sua música é marcada pela elegância e clareza, com a utilização de formas musicais simples e harmonias delicadas. Outro compositor importante do período foi Ludwig van Beethoven, que foi responsável por levar a música clássica a um novo patamar. Suas obras são marcadas por uma expressividade intensa e dramática, com a utilização de formas musicais mais complexas e harmonias mais dissonantes. Joseph Haydn, conhecido como pai da sinfonia, foi um dos mais importantes compositores do classicismo. Ele foi responsável por aprimorar a forma da sinfonia e do quarteto de cordas, além de ter criado diversas outras formas musicais, como o divertimento e a sonata. O classicismo deixou um legado musical rico e importante, influenciando compositores de diversos períodos posteriores. A busca pela perfeição formal e a clareza sonora continuam a ser características valorizadas na música até os dias de hoje. O período do romantismo na música teve início no final do século XVIII e se estendeu até o início do século XX. Foi marcado pela ênfase na expressão emocional, com a utilização de novos instrumentos e recursos musicais que permitiram a criação de obras de grande intensidade emocional.
A música romântica era uma resposta à racionalidade do classicismo e ao ideal de perfeição da música clássica. Nesse período, a música se tornou cada vez mais uma forma de expressão individual e as emoções passaram a ser consideradas um elemento essencial da arte. A música romântica frequentemente apresentava temas de amor, sofrimento, natureza e nostalgia, e era comum o uso de recursos musicais para enfatizar as emoções, como o uso de rubato, alteração do tempo, dinâmica e variação de timbre. Entre os compositores mais importantes do período romântico estão Franz Schubert, que compôs mais de 600 canções, Robert Schumann, que escreveu peças para piano e obras sinfônicas, e Frédéric Chopin, que ficou conhecido por suas obras para piano. Outros compositores importantes incluem Hector Berlioz, que criou obras orquestrais dramáticas, e Richard Wagner, que desenvolveu o conceito de ópera total, que combinava música, teatro e artes visuais em uma única apresentação. A música romântica teve uma grande influência sobre a música do século XX e continua a ser apreciada até hoje. Seus elementos emocionais, ricos em harmonias e melodias, inspiram músicos e ouvintes em todo o mundo. No século XX, a música experimentou uma grande diversidade de estilos e abordagens, com a utilização de novas tecnologias que permitiram a gravação de som e a produção musical em larga escala. O jazz, que surgiu no final do século XIX, se tornou uma das principais formas musicais do século XX, com artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington e Charlie Parker, que expandiram os limites do gênero. O rock, que surgiu nos anos 1950, se tornou uma das formas musicais mais populares do século XX, com bandas como Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin e Pink Floyd que revolucionaram a música com suas inovações musicais e visuais. O blues, que influenciou o rock, também teve grande importância na música do século XX, com artistas como Robert Johnson, Muddy Waters e B.B. King. Outro estilo musical que surgiu no século XX foi o hip hop, que teve suas raízes nas comunidades afro-americanas e latinas de Nova York nos anos 1970. Com seus DJs, MCs e dançarinos, o hip hop se tornou uma das principais formas de expressão cultural e musical das comunidades urbanas dos Estados Unidos e do mundo. Além desses gêneros, a música do século XX também foi marcada pela música eletrônica, que utilizou novas tecnologias e equipamentos para criar novos sons e estilos musicais. Artistas como Kraftwerk, Daft Punk e Aphex Twin expandiram os limites da música eletrônica e influenciaram outros gêneros musicais. Assim, o século XX foi marcado pela diversidade e inovação na música, com a utilização de novas tecnologias e a influência de diferentes culturas e estilos musicais. A música é uma das expressões culturais mais antigas da humanidade, e ao longo dos séculos, ela vem refletindo as mudanças e transformações de cada época. Desde a música primitiva utilizada em rituais religiosos até a música eletrônica do século XX, a música tem sido uma maneira de expressar emoções, ideias e valores. Na história da música, vimos a evolução de diferentes estilos e períodos, desde a grandiosidade do barroco até a simplicidade clássica, e a ênfase na expressão emocional do romantismo. No século XX, a música se diversificou ainda mais com a utilização de novas tecnologias e a criação de novos gêneros musicais, como jazz, rock, blues e hip hop. É importante lembrar da importância da preservação da música antiga e clássica, além da valorização de novos estilos e movimentos musicais. A música é uma forma de conexão entre as pessoas, culturas e épocas, e sua preservação e valorização é fundamental para a compreensão da história e da cultura da humanidade. A música é uma das expressões culturais mais antigas da humanidade, e ao longo dos séculos, ela vem refletindo as mudanças e transformações de cada época. Desde a música primitiva utilizada em rituais religiosos até a música eletrônica do século XX, a música tem sido uma maneira de expressar emoções, ideias e valores. Na história da música, vimos a evolução de diferentes estilos e períodos, desde a grandiosidade do barroco até a simplicidade clássica, e a ênfase na expressão emocional do romantismo. No século XX, a música se diversificou ainda mais com a utilização de novas tecnologias e a criação de novos gêneros musicais, como jazz, rock, blues e hip hop.
É importante lembrar da importância da preservação da música antiga e clássica, além da valorização de novos estilos e movimentos musicais. A música é uma forma de conexão entre as pessoas, culturas e épocas, e sua preservação e valorização é fundamental para a compreensão da história e da cultura da humanidade. Obrigada por acompanhar esse breve passeio pela história da música. Como mulher, sinto-me honrada em compartilhar essa importante expressão cultural com vocês. Lembre-se de valorizar a música em todas as suas formas, desde as antigas até as modernas, e de se conectar com as histórias e emoções que elas transmitem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos culturais. Até a próxima!